Oi aí, olá pessoas amadas por mim, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do Mentes, onde eu sempre estou trazendo casos criminais pra você. Então se você curte, né, essas paradas, já tem uma playlist aqui cheia de casos pra você ir lá maratonar. E se você é novo por aqui, a única coisa que eu te peço é assiste esse vídeo até o final. Daí se você gostar, você se inscreve, comenta e principalmente mostra pra todo mundo que também gosta desse tipo de coisa, beleza? Me segue aí nas outras redes se você tiver afim de saber o que eu ando fazendo por lá, né, o que eu ando aprontando. Todo caso aqui tem uma palavra do dia e hoje também tem. Eu quero que você comente pra mim Bahia, quase que não sai. Comenta aí Bahia que eu vou te responder dando meu coração, tá bom? Esse caso que eu vou contar pra vocês hoje, me pediram muito pra falar dele, muito mesmo. É uma história que a minha família sempre comenta, porque, enfim, aconteceu na Bahia, eles viveram ali por perto nessa época. Então, eu pesquisei pra saber realmente. É uma história que tem pouca informação, ela é quase que esquecida, mas aconteceu, então eu pesquisei assim tudo que eu consegui pra trazer aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. No extremo norte da Chapada Diamantina, na Bahia, há uma região de serra cheia de rochas, matas, grutas e vales. Também há várias cachoeiras e pinturas rupestres pintadas nas rochas, imagens tão antigas quanto o próprio sertão. Uma dessas grutas antigas acabou sendo redescoberta por um sertanejo chamado Pedro Nunes da Silva no ano de 1967. Pedro Nunes era mais conhecido como Pedro Velho. Então ele encontrou essa gruta que ficava localizada no topo da Serra da Boa Esperança, na divisa dos municípios de Utinga, Bonito e Morro do Chapéu. Mas o acesso se dava mais fácil por Utinga, cidade a qual a serra pertencia na época dos fatos. Muita gente usava essas grutas como moradia, como casas ou templos religiosos, eles construíram altares. Não era incomum encontrar pessoas por lá, né? Eles faziam seus templos, era uma maneira que eles se sentiam mais conectados com a natureza, com Deus, e era um lugar muito bonito, assim, que transmitia uma paz. Assim que o Pedro Velho encontrou essa gruta, ele disse que teve uma visão onde um espírito se revelou para ele, e esse espírito era uma santa de nome Iracema, e ela disse para ele que dentro dessa gruta havia um tesouro, né, enterrado em segredo, que era um tesouro escondido. Não se sabe com certeza que fortuna era essa, mas alguns dizem que era um cacho de banana de ouro e outras pessoas também dizem que era um bezerro de ouro. Então das duas, uma era uma dessas coisas aí que o Pedro Velho dizia que tinha lá. A Iracema também revelou para o Pedro, né, esse espírito, que o tesouro era guardado por uma enorme serpente com cabeça de mulher que ficava adormecida e que no dia que ela despertasse, ela daria esse tesouro para todos aqueles que creram, né, nessa história e neles, os seus fiéis que eles estavam ali tentando reunir. Então Pedro começou a reunir uma legião de seguidores onde ele pregava sobre esse tesouro e que um dia, né, essa serpente ia despertar e ia entregar o tesouro para eles. Então ele reuniu todo mundo e começou a falar sobre isso e que eles tinham que lutar para desencantar esse tesouro. Esse grupo que o Pedro formou, ele tinha como braço direito o seu irmão que se chamava Antônio, então ele ajudava muito o Pedro e acreditava piamente nessas coisas que ele falava. E então esse grupo começou com parentes, amigos mais próximos, e ele também começou a conquistar as pessoas que trabalhavam na roça, que eram pessoas bastante humildes. Então logo essa história de um tesouro escondido com muito ouro começou a contagiar os corações daquelas pessoas que buscavam uma mudança de vida, que trabalhavam muitas horas por dia na roça e queriam uma vida nova. Então isso encheu o coração delas de esperança e elas acreditavam em tudo que o Pedro falava. Então, assim como essas pessoas ficaram encantadas com essa história e com a beleza da gruta, assim algumas pessoas também falam sobre o Pedro, que na verdade ele não era um homem ruim, e sim um homem que ficou deslumbrado, porque realmente, gente, todo mundo que mora ali, que já visitou, dizem que essas grutas, essa região ali de serra, é a coisa mais linda que tem. Então tem várias rochas enormes, que tem uma vegetação linda, flores, e que formam ali como se fosse
um templo, um santuário, uma coisa assim linda. Então eles dizem que o Pedro passou uma noite nessa gruta assim que ele descobriu. E ele deixou a imaginação dele falar mais alto ali muito tempo sozinho. E ele mesmo começou a acreditar nos seus pensamentos, nas suas visões e nos seus sonhos. Esse lugar ele era tão bonito e encantador que ele começou a chamar a atenção das outras pessoas que moravam ali em Tinga. Então, final de semana, as pessoas se reuniam para ir visitar essa gruta. Até o padre da cidade já foi lá e fez uma missa. Então, as pessoas iam lá orar, iam fazer a missa. E outras pessoas iam só para admirar ali mesmo e tal. E outras iam e acabavam que nem voltavam para casa. Ficavam ali horas com o Pedro, ouvindo suas histórias e se agregando ao grupo dele. Então a obsessão desse povo pelas histórias do Pedro Velho ficou tão grande que eles simplesmente começaram a morar dentro da gruta. Eles abandonaram suas casas, levaram o que eles podiam e ali eles estavam tentando construir como se fosse uma comunidade. Então, como era uma gruta bem grande, tinha várias passagens, eles construíram ali como se fossem quartos. Então, famílias inteiras, gente, ficavam nessa gruta, cada um no seu quarto. Eles conseguiram construir um fogão, tinha várias coisas mesmo, até um muro. Eles tiveram a iniciativa de construir em volta da gruta um muro baixo, assim, de pedra. Eles começaram a caçar, né, para sobreviver. E vários comerciantes da cidade começaram a fechar negócios com Pedro Velho. Então eles conseguiam alimentos, carne e todas essas coisas para poder se manter. Então ele foi se formando como se fosse uma comunidade mesmo. Até um altar eles construíram dentro dessa gruta onde eles usavam para fazer suas orações e adorar, né, a sua deusa Iracema, com a esperança de um dia conseguir quebrar o encantamento e pegar o seu tão precioso ouro. E esse caso me lembra muito o caso do Maurino e da Nilza, gente, que eu já contei aqui no canal pra vocês. É muito parecido. Também aconteceu na Bahia, né? Não no mesmo lugar, mas foi na Bahia. E então eu vou deixar o link aqui na descrição e no card se você quiser ir ver também. É um caso também muito interessante. Então uma das vizinhas da família do Pedro Velho foi até essa gruta pra conhecer, todo mundo ia lá, né, normal. Ela foi com o marido dela, né, essa história ela já correu a cidade inteira, as cidades ali que ficavam próximas. E ela queria saber desse cacho de banana de ouro e que as paredes tinham ouro, então ela foi lá com o marido. Então o Pedro foi, né, e começou a mostrar pra eles todas as coisas extraordinárias que supostamente tinham nessa gruta. Então o Pedro disse que tinha uma santa lá e nas imagens de pedra se formava uma santa. E mostrou o ouro que escorria das paredes, né, e tal. Só que os vizinhos acabaram que não viram nada, eles não viram santa nenhuma. E esse líquido realmente que escorria da parede era um líquido amarelo, que eles diziam que era ouro. Na verdade, gente, isso era limo que naturalmente escorre das pedras. Se você for nessas grutas, cavernas, sempre escorre esse tipo de coisa. E aí, né, o vizinho não acreditou, então ele confrontou o Pedro e falou que não viu santa nenhuma e que, na verdade, esse ouro era o limo que escorria das paredes. Na hora, eles disseram que o grupo inteiro fechou a cara pra eles e eles ficaram com muito medo. Então eles resolveram, né, dar ênfase pra história e voltaram atrás com a palavra. Falaram, não, realmente pode ser ouro e tal, eu devo ter visto mal, porque eles ficaram com muito medo, gente. Eles estavam ali afastados de todo mundo. Se acontecesse algo com eles, ninguém ia saber, né? Então eles meteram essa mesmo e aí foram embora dali. E era o que muita gente dizia desse grupo, sabe? Diziam que eles eram muito gente boa, gente fina, mas se você contrariasse ele ou não acreditasse nas histórias, eles ficavam contra você, eles colocavam o seu nome na lista negra deles e mudavam completamente. Então muita gente da cidade tinha medo deles. E cada dia que passava, eles se tornavam um grupo maior, né? Então, quanto maior, mais difícil de combater, de bater de frente. Esse caso, ele não tem muita foto, eu sempre mostro muitas fotos pra vocês quando eu tô contando a história, mas esse caso é um caso, como eu falei pra vocês, que foi bem esquecido. É bem antigo, assim, gente, mesmo no interior, não tem muita foto, então, assim, é bem difícil conseguir detalhes e fotos. Então, eu tô só explicando pra vocês, porque eu não estou mostrando imagens dos personagens da história. Então o grupo tinha que fazer várias coisas para agradar esse espírito. Quanto mais você agradava esse espírito, mais você tinha chance, né, de conseguir o tesouro. Então eles começaram a sacrificar animais, bodes, cabras, galos brancos, tudo isso para agradar
o espírito da Iracema. Tudo que o Pedro Velho falava era lei pro grupo, virava lei. Eles acreditavam piamente em tudo que ele dizia. Então, o Pedro Velho ele andava com uma bata branca, um gorro branco. Ele e o irmão andavam dessa forma, com vários terços pelo pescoço, várias pulseiras e com uns cajados, umas lanças na mão. E o resto do grupo podia se vestir normalmente, só eles dois que eram diferentes. Além disso, o Pedro Velho também não comia carne e ele também ficava vários dias sem comer nada. Fazia parte dos seus rituais de oração e espiritualidade. E o que impressionava muito os seguidores do Pedro Velho é que ele falava uma língua que ninguém entendia, só ele. Então isso deixava todo mundo impressionado, como se fosse coisa de outro planeta. Mas na verdade, a verdade absoluta era que ele lia uns missais que eram escritos em latim. Então ele lia, né, do jeito dele, gente. E aí o que saía ali as pessoas achavam que era uma língua espiritual, que vinha de outro plano, não sei, alguma coisa assim. E eles praticamente adoravam o Pedro. Cada dia que passava, as bizarrices desse povo aumentavam. Uma vez o Pedro Velho subiu numa rocha, uma pedra muito alta que tinha lá, né, essa serra tinha umas montanhas bem altas, e ele subiu numa que tinha mais de 30 metros de altura. E ele disse que se atiraria de lá no chão, ia sobreviver para provar o poder da Iracema e que ele era um escolhido dela e tal, e que ele ia ficar vivo. E foi o que ele fez, ele pulou lá de cima. Por incrível que pareça, ele sobreviveu, mas ele ficou todo machucado. Mas o que importava era o que ele estava vivo. E foi o que ele falou que aconteceu, ele ficou vivo. Então, quem já acreditava nele, depois disso, começou a seguir as ordens dele como a Sagrada Escritura, assim, sem explicação. Perto dessa gruta também tinha um buraco muito grande, fundo, que ninguém descia lá, a não ser o Pedro Velho, e ninguém podia também entrar lá, porque lá dentro ele dizia que estava a serpente com cabeça de mulher, a guardiã do tão buscado tesouro deles. Então ele descia lá, ficava horas lá, supostamente conversando com ela, e aí quando ele voltava com o que seriam ordens dela, né? Ela pediu sacrifício de animais, pediam para eles orar tantas horas, enfim, essas coisas que, né, eles faziam. Um certo dia o Pedro Velho chega nos seus discípulos e diz que os sacrifícios de animais não estão sendo suficientes para quebrar o encantamento e que agora o espírito da Iracema quer pessoas. Então tinham que ser 7 pessoas entregues, né, para ela. Todo mundo aceitou essa ideia numa boa, né, de dar fim à vida de 7 pessoas para agradar o espírito da serpente. Todo mundo comprou essa ideia. Pedro Velho até disse que recebeu uma lista da serpente com os nomes das pessoas que deviam ser, né, exterminadas. E tinha o nome de várias pessoas, incluindo do delegado da cidade, prefeito, do padre. Então eram pessoas, assim, conhecidas ali pela região mesmo. Até mesmo a ex-mulher do Pedro tava nessa lista, né, pra ser sacrificada e tal. Então quem ficou com essa tarefa importante de capturar, né, essas pessoas e trazer pra gruta foram alguns homens ali que eram mais próximos, né, porque tinha o grupo grande e tinha aqueles que eram mais próximos do Pedro, que obedeciam ele assim loucamente, incluindo o seu irmão também fez parte desse plano. Então eles tentaram ir na cidade cumprir essa missão e por 2 vezes eles falharam. Eles até foram vistos indo em direção à cidade por aqueles mesmos vizinhos da família do Pedro Velho, que foram na gruta uma vez, né, visitar e contrariaram ele e tal, como eu falei pra vocês. E eles foram vistos indo em direção à cidade. E a mulher disse que eles estavam usando chapéus de reza, bandeiras com uma cruz desenhada e lanças. Então era um grupo de 6 homens mais ou menos. E na cidade já corria o boato de que existia essa lista da serpente, que várias pessoas da cidade estavam com o nome escrito nelas. Enfim, cidade pequena, gente, as notícias correm rápidos. E o marido dessa mulher, né, da vizinha, ele estava com o nome nessa lista, pelo que se sabe. Então, quando eles viram esse grupo, eles imediatamente correram para casa, trancaram todas as portas, né, para não correr nenhum risco. O grupo passou por lá, mas naquele instante eles não eram alvo deles, eles não fizeram nada com o casal. Então o grupo dos 6 foi até em direção à casa de um curador chamado Chico, era ele que eles queriam naquele momento. Só que chegando lá na casa dele, a casa dele estava com muita gente, família, visita, não se sabe ao certo. Então não tinha como eles chegarem lá e capturarem eles, né, sem entrar no confronto. Eles não iam conseguir porque era muita gente.
então eles resolveram desistir e partir para o próximo da lista. Dessa vez eles foram atrás de um homem chamado Liberato, e chegando lá na casa dele, Liberato estava com um machado cortando lenha. E aí o grupo chegou lá, começou a ameaçar ele e tal com as lanças, e ele correu para dentro de casa. Fechou a porta, né? Só que ele ainda acabou se machucando quando um dos membros da seita deu um chute, empurrou a porta e pegou no rosto dele, mas nada além disso. O grupo saiu de lá primeiro porque ele estava com o machado na mão, né? E também ele tinha uma pistola na cintura. Então, se eles fossem entrar ali no confronto, provavelmente um deles ia acabar, né, correndo um risco muito grande. Então eles resolveram, né, partir para a próxima. O próximo que eles buscavam era um homem que era conhecido como Zé Preto. Então eles foram até a casa dele, mas neste momento que eles foram, Zé Preto não estava em casa porque ele estava trabalhando na serra. Mas tinha outra pessoa que estava na casa dele, que estava com o nome na lista, que era a mulher dele, chamada Joana. Então ela estava deitada quando de repente um dos filhos dela entrou na casa gritando, porque ele ficou sabendo da notícia que o grupo queria o casal. Então ele só falou: mãe, corre, corre daqui porque eles estão vindo atrás da senhora pra, né, acabar, dar fim à sua vida. E aí ela correu no mesmo momento, entrou dentro da mata e se escondeu. Então o grupo chegou, quando ele chegou lá, invadiu a casa, eles não encontraram a Joana, então assim, deixaram pra lá. Então esse dia que eles saíram atrás das pessoas na cidade ficou marcado na cidade de Utinga. Todo mundo ficou, literalmente, gente, apavorado com essa história. Ninguém dormia direito, ninguém saía de casa, as crianças não saíam mais pra brincar. E antes das 5 horas, todo mundo já trancava suas portas, ninguém dormia direito. Eles fizeram até, assim, separaram as pessoas, então alguns vigiavam durante a noite, outros dormiam, depois os que dormiam iam vigiar, enfim. Eles ficaram vivendo dias bem tensos mesmo, de medo, cidade pequena, então era bem difícil. Além do que o grupo estava se tornando cada vez maior, então se eles entrassem num confronto, invadissem a casa de alguém, provavelmente eles conseguiam levar as pessoas, né, pela quantidade de gente. Certo dia o grupo tentou de novo ir atrás das pessoas que estavam na lista, né, cumprir sua missão, e eles acabaram capturando o Zé Preto. Eles levaram ele pra gruta e acabaram efetuando um disparo contra ele, o qual tirou a sua vida. Eles fizeram outras coisas terríveis com ele, gente, que eu não posso ficar detalhando aqui por causa das diretrizes e tal. E por último, o Pedro Velho pegou aquele líquido vermelho, né, do Zé Preto, que vocês sabem qual é quando a gente machuca, sai muito, e passou numa rocha, porque fazendo isso eles achavam que a grande besta despertaria e eles quebrariam o encantamento, mas isso não aconteceu. Deixando claro pra vocês que o Pedro Velho em si não participou do ato de tirar a vida do Zé Preto, ele só mandou, então seus escudeiros fiéis foram lá, fizeram, e depois que fizeram foram lá avisar pro Pedro que tudo já estava concluído. Ele só mesmo passou, né, a mão na rocha. Então essa informação que o grupo tinha capturado o Zé Preto vazou pra cidade, é óbvio, porque eles faziam tudo, gente, assim, na loucura. Eles iam na cidade, todo mundo via, eles pegavam e levavam pra gruta, eles não tinham medo de nada, então é claro que as pessoas viram eles fazendo isso. Então no dia seguinte a polícia, mais um grupo de homens, né, alguns curiosos, outros corajosos, foram até a gruta onde o povo vivia para tentar resgatar o Zé Preto, mas o que eles não sabiam, né, é que a vida dele já havia sido ceifada. Então, quando eles chegaram lá, né, infelizmente já era tarde demais. Quando o grupo chegou lá, o grupo, né, no caso, os policiais, tava um silêncio absurdo naquele lugar, o que não era comum, e também não tinha ninguém, sabe? Porque tinha a gruta onde eles faziam os cultos deles, mas em volta tinham como se fossem as suas casas, suas cabanas nas rochas, e não tinha ninguém por ali. Isso porque estava todo mundo escondido, em silêncio, dentro da gruta. Então os homens chegaram perto, né, da entrada da gruta, começaram a gritar, falar com o grupo, tentar conversar. Eles ficaram muito tempo fazendo isso, mas eles não obtiveram nenhuma resposta, o grupo não falava nada. Mas eles sabiam que eles estavam ali dentro escondidos. A seita, né, tinha até preparado uma armadilha para quem entrasse na gruta, tinha um buraco ali pelo meio. E aí, nesse buraco, em cima tinha tipo umas madeirinhas bem frágeis. Era como se fosse um alçapão, então quem pisasse ali ia acabar ficando preso dentro de um buraco. Por sorte, né, os homens, a polícia acabou vendo isso antes e ninguém pisou, então ficou tudo bem. Então, como ninguém do grupo respondia da seita, né, um dos homens que estava lá teve a ideia de efetuar um disparo contra as rochas,
onde eles imaginavam que eles estavam escondidos, então ele efetua esse disparo. E aí, esse disparo acabou pegando num dos membros da seita e foi aí que o caos foi instalado naquele lugar. O que era um lugar silencioso se transformou num tumulto. As mulheres gritando, todo mundo em pânico e chamavam assim pelo nome de todos os santos possíveis que você pensar, né? Eles ficaram muito assustados. Aí a seita começou a atacar pedras contra os policiais, mas como tinha um deles feridos, né? Um dos irmãos deles, vamos dizer assim, eles foram para a cidade para levar ele para um hospital e acabaram ali se entregando. Não todos, né? Porque outros fugiram, como o Pedro Velho foi um desses que escapou. Essa parte é bem difícil de contar pra vocês porque não tem muita informação, é bem difícil achar, mas eles foram pra cidade e por alguma razão que eu não encontrei, eles acabaram sendo soltos. Todos os que estavam ali foram soltos e aí assim que eles foram soltos, gente, eles voltaram pra gruta. Então assim, a crença deles ainda estava pleníssima e viva. Eles revelaram onde é que o Zé Preto estava escondido, né? Que eles tinham escondido ele lá pela gruta, e aí a polícia acabou recuperando o corpo dele de volta. Então começou uma busca pelo grupo principal, né, digamos assim, o Pedro Velho também. Tinha uma mulher que era o braço direito do Pedro Velho também, chamada Justina, e aí eles fizeram uma busca e tal, não tem muita informação, gente, mas acabaram encontrando a maioria, inclusive o Pedro Velho e a Justina. E também o irmão do Pedro Velho, que era o Antônio. O Pedro Velho acabou sendo absolvido pelo primeiro juiz que entrou em contato com ele, mas ele foi condenado por outro que o considerou insano e o mandou ele para um sanatório. Ele acabou fugindo desse sanatório, mas foi capturado novamente e preso, então ele passou os restos dos seus últimos dias acorrentado e preso dentro deste lugar. Então esse foi o fim do Pedro Velho. O seu irmão, o Antônio, ele também foi considerado uma pessoa insana e também foi mandado para um sanatório. Fugiu também, só que antes dele ser encontrado de novo, ele acabou cometendo outro crime. Ele acabou levando uma mulher para dentro da mata, perto da gruta, e deu fim ali na vida dela mesmo, porque ele ainda acreditava, com todas as forças dele, que ele quebraria o encantamento e pegaria o tesouro para ele. Quando ele foi encontrado, ele acabou levando um disparo e ali foi o seu fim, ele acabou não resistindo. Então esse foi o fim dos dois irmãos que praticamente deram início a tudo isso, e o fim também dessa seita. Pelo que se sabe, né, nenhum dos outros membros que participou, das pessoas que foram influenciadas, elas ficaram presas, não tenho essa informação. Como eu falei pra vocês, esse fato, né, foi pouco registrado, não tem muita informação, é bem antigo. Então praticamente foi tudo isso que eu consegui encontrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aqui o que vocês acharam, se vocês conheciam essa história. E é isso, eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!